Bíblia, abra comigo o livro dos Juízes, capítulo número 3. Quem trouxe a sua Bíblia, a palavra de Deus, livro dos Juízes, no capítulo número 3. Enquanto você abre a Bíblia, eu queria louvar a Deus pela vida desta igreja, dos nossos adolescentes que estão aqui, graças a Deus, cada dia mais despertados, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, nosso pastor, pelo apoio, pelo carinho do nosso ministério. Nosso irmão Neto Matias, irmão Bruno, tem nos ajudado no ministério, tem nos aberto a porta da palavra aqui também, junto com os adolescentes, as respectivas esposas. E eu louvo a Deus por esse departamento. Nós temos visto aí, nós temos ministrado alguns trabalhos, temos visto o desenvolvimento e o despertamento que os nossos adolescentes têm tido da parte do Senhor. Que Deus continue abençoando e agradecendo o nome do Senhor. Deus abençoe os nossos companheiros que estão aqui também conosco. É uma honra poder estar aqui essa noite com meus irmãos. Juízes capítulo número 3, eu vou ler até o versículo de número 7. Depois eu queria parafrasear esse texto com Romanos capítulo 12 e versículo 2. Diz assim, Juízes capítulo número 3. Estas pois são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, e sidônios e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram os filhos de Israel de suas filhas para si por mulheres, das filhas dos cananitas, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balins e a Astarote. Amém, meus irmãos? Abra comigo Romanos capítulo 12 e versículo 2. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, para parafrasear o texto. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhe mais uma vez. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Quantos creem na palavra de Deus aqui essa noite? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, é sabido entre nós que estudamos a palavra do Senhor, os irmãos, que aquela primeira geração que saiu com Moisés da terra do Egito, todas ficaram 40 anos rodando pelo Egito, e todas praticamente se prostraram no deserto e morreram por conta das murmurações. Somente Saulo, Josué e Caleb, que tiveram um espírito excelente, não murmuraram e conseguiram conquistar a terra e tinham coragem para conquistar a terra, porque foram prometidos. Somente eles, naquela primeira geração que saiu, não se prostrou no deserto. E somente Josué e Caleb entraram na terra prometida, nem Moisés entrou. E aquela primeira geração então morreu no deserto, como havia falado o Senhor. Uma geração contumaz, uma geração rebelde, uma geração que viu muitos milagres, prodígios, maravilhas, viu a abertura do mar vermelho, viu sair a água da rocha, viu o maná que estudamos hoje pela manhã, que o maná que caía do céu, o pão que caía do céu. Eles viram muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas, mas mesmo assim não creram verdadeiramente no Senhor.
E Deus provou eles no deserto por 40 anos. E disse a eles: olha, por causa da rebeldia de vocês, vocês todos ficarão prostrados no deserto, morrerão nesse deserto por 40 anos, vocês andarão, salvo Josué e Caleb, porque neles eu encontrei um espírito excelente. Então já aprendemos de cara que nem todas as gerações ou todas as pessoas que veem milagres ou que recebem milagres creem verdadeiramente no nome do Senhor. Milagres vêm para que nós creiamos e nos firmemos na pessoa de Jesus Cristo. Adora a Deus nessa noite. Milagre acontece para que nós sejamos obedientes à palavra de Deus. Aquela geração viu muitos milagres, mas não entraram na terra prometida. Levanta-se uma outra geração. Moisés é morto, é enterrado no Monte Nebo. Agora levanta-se Josué como sucessor de Moisés, o servo de Moisés, o moço de Moisés. Levanta um general agora, um dos maiores estrategistas generais de todos os tempos. Até a atualidade, até as ciências atuais estudam a estratégia de Josué, de que forma que ele conquistou a terra de Canaã. São coisas extraordinárias. Um homem estrategista de primeira classe, um homem temente a Deus, um homem que ousou a conquistar a terra de Canaã, e Deus falou para ele: como eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo. E ele foi, e ele obedeceu a palavra do Senhor, como obedeceram o seu mestre Moisés, e a Bíblia diz que ele conquista a terra prometida. Você conhece a história. Ele passa o Rio Jordão, ele derruba as muralhas de Jericó, Deus derruba as muralhas de Jericó, ele conquista Ai, conquista Betel, muitos milagres o Senhor realiza por conta de Josué. E aquela geração que estava com Josué, a segunda geração, a de 20 anos para baixo, que saíram com a primeira geração, viveu e conseguiu conquistar a geração de Canaã. E eles foram tementes ao Senhor, eles serviram ao Senhor. Diz o texto lá no começo do primeiro capítulo, 1º e 2º de Juízes, que enquanto Josué fora vivo, e os anciãos de Israel da época de Josué estavam vivos, Israel serviu ao Senhor de todo o coração. Mas quando Josué é falecido e morre com 110 anos, e todos os anciãos daquela segunda geração também morrem, a Bíblia diz que aquela terceira geração agora surge, mas eles não tinham ainda uma experiência com Deus. Toda a geração, desde Moisés até a terra prometida, a primeira e a segunda, tiveram muitas experiências com Deus. Essa terceira não seria diferente. E Deus, da sua soberania, o que ele vai dizer? Josué vai conquistar a terra, mas eu vou deixar o resto de cananeus ali, para que essa geração eles consigam expulsar aquelas nações pagãs, e por meio da guerra e das batalhas eles adquiram experiências comigo. Eles têm experiências para contar para as próximas gerações. E era só o resto. O que Josué já havia feito, o que Moisés já havia feito, daqui e além do Jordão, já tinha desterrado as maiores nações da época, os maiores povos e reis da época. O que restou era muito pouco para aquela terceira geração ir conquistar aquela terra. Mas, ao invés de querer conquistar a terra, ao invés de destronar aquelas nações pagãs que Deus já havia falado, que aquela terra era somente de Israel, exclusiva para Israel, uma terra que manda leite e mel, ao invés de conquistar aquela terra e expulsar as nações pagãs, derrubar os altares dos deuses pagãos, o que eles fizeram? Eles estacionaram e habitaram junto com aqueles habitantes, se aparentaram com eles. Deus havia falado: não é para vocês se aparentar com os deuses, com os povos pagãos de Canaã, porque se vocês se aparentarem com eles, é uma nação contumaz, é uma nação rebelde. Vocês vão aprender a idolatrar os deuses que eles servem, vocês vão fazer sacrifícios terríveis, paganismo, orgias, coisas terríveis, imoralidades. É tudo isso que eles praticam, violências, tudo isso, e eu não quero você no meio deles. Vocês são um povo sacerdotal, nação santa e povo adquirido. Assim como fui com Moisés, assim como fui com Josué, eu também serei com vocês. Mas eles não acreditaram nisso, porque viram apenas um restinho de umas nações que estavam ali, que lemos aqui. Eles se acomodaram. Diz a Bíblia que eles se aparentaram com aquelas nações. Eles deram os seus filhos em casamento para as filhas dos cananeus, pegaram as filhas dos cananeus e deram em casamento para os filhos dos israelitas, e houve uma misturança e enfraqueceu a Israel. E Deus havia dito a eles: já que vocês fizeram isso, o anjo do Senhor foi e apareceu para eles
Assim diz o Senhor para vocês: quando vocês não ouviram a voz de Deus, esse povo que vocês se aparentaram vão servir de laço para vocês, Israel. É melhor obedecer do que sacrificar, amém, igreja? Se Deus está falando, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E eles se aparentaram e virou laço para eles. Vocês conhecem toda a história. Mas aquela geração, em vez de aproveitar e ter uma experiência com Deus, não, eles não quiseram uma experiência com Deus. Eles se aparentaram com as outras nações. E aí você vê Paulo falando também em 2 Coríntios, a partir do capítulo 6, no versículo 14. Paulo vai dizer também para os coríntios gregos que estavam ali, querendo também habitar com os templos pagãos que estavam ali, querendo o Senhor, a servir o Senhor Jesus, mas querendo também servir os ídolos pagãos que estavam ali. Ele fala: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão há entre a luz e as trevas, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Aí Paulo, versículo 17, portanto, Paulo diz: portanto, saí do meio deles, apartai-vos do meio deles, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vocês como pai, e vocês serão para mim como os filhos, diz o Senhor todo, e não vos faltará nada, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Cuidado com se aparentar com jugo desigual. Deus ainda é um Deus zeloso. Deus ainda exige um culto exclusivo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Moisés escreve o Êxodo capítulo 20 e o versículo 2 a seguir, ele fala: não fareis para ti imagem alguma de escultura semelhante do que há nos céus, do que há na terra e do que há debaixo da terra, porquanto isto é abominação perante o Senhor nosso Deus, e todas essas nações que vocês vão possuir a terra, eles fazem isso. Portanto, eu exijo um culto exclusivo. Adore a Deus. Deus quer um culto exclusivo. Adore. Ele não te divide com ninguém, adolescente. Ele não nos divide com ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é zeloso e Ele zela por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor aqui essa noite. Você não pode se prender a um jugo desigual com os infiéis. E Amós também vai dizer a mesma coisa. O profeta Amós vai dizer a Israel, Amós capítulo 3, versículo 3: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É impossível andar com uma pessoa que não concorda com a minha fé. É impossível dividir essa glória. Isso é um risco muito grande. Louvado seja Deus. Quem planta vento vai semear a tempestade. Deus está avisando aqui essa noite. Adora o Senhor. Deus está nos avisando aqui essa noite: não vos prendais a um jugo desigual com qualquer infiel. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Com quem você está andando? Com quem você está se relacionando? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está aqui essa noite, quer nos abençoar. Ao invés de ter uma experiência, eles preferiram se acomodar. Preferiram ficar ali acomodados. Vamos ficar aqui. Nós adoramos Deus, nós adoramos o Senhor Jeová. Vocês adoram os vossos deuses e todo mundo se dá bem. E fica todo mundo aqui num ecumenismo santo. E Deus vai ter avisado: em Israel, somente o Deus de Israel deve ser adorado. Aleluia. A Torá já havia dito, Moisés havia dito também, no Shema, quer dizer, ouve Israel, chamado Shema. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a ordem era esta: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Adore a Deus. Em Israel só tem que ser adorado o Deus que é de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Não dá espaço para outro Deus. Mas a experiência vem para nos fazer voltar, ficar mais próximo de Deus. Era para eles terem uma experiência com Deus. Eles ficaram com medo da adversidade e preferiram se acomodar. Preferiram se aparentar com os infiéis. Se você se acomodar, como diz o sábio Salomão, se você se acomodar,
No dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser muito pequena, mas você é forte em Cristo. Adora a Deus essa noite. Você não precisa se aparentar com infiéis para fazer alguma coisa. Nós temos tudo aqui, nós temos tudo na casa de Deus. Nós temos a palavra do Eterno que nos direciona. As crises vêm, mas eu adoro o nome do Senhor. É Ele que vai suprir a minha necessidade, a sua necessidade. Experiência com Deus é o que eu quero falar aqui essa noite. Paulo fala também de experiência com Deus, evangelho da experiência. Por que Deus falou com Josué? Não desterre tudo, deixa o resto aí, porque eu tenho que provar essa nação que vai vir, essa terceira geração. Eles têm que sofrer, eles têm que ter experiências do sangue, experiências de batalha, não viver apenas de experiência do passado, porque diz um ditado aí fora: quem vive de experiência do passado, quem vive de coisa do passado é museu. Nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. Vai chegar uma hora, adolescente, nós falamos na consagração naquele dia que ministramos, que você tem que ter uma própria experiência com o Espírito Santo. Adora a Deus. Nós temos que ter uma própria experiência com o Espírito. É muito bom contar acerca dos outros, é muito bom ouvir testemunho das pessoas, é muito bom falar de algumas coisas, mas a experiência com Deus pessoal é inabalável. Adora a Deus. Quando Deus nos dá uma experiência, muda o nosso caráter, transforma o nosso ser, e ninguém pode mais ludibriar as nossas vidas. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, versículo 2: você prefere experiência ou prefere comodismo? Experiência com Deus ou comodidade? Romanos 12, versículo 2, Paulo vai dizer, versículo capítulo 1 e versículo 2. Versículo 1 e 2, ele fala, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional e espiritual. E não vos conformeis ou não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem experiência, para que experimenteis a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Tem experiência de Deus aqui essa noite, tem experiência boa, tem experiência agradável, mas também tem experiência perfeita da parte de Deus aqui essa noite. Deus quer nos dar uma experiência sobrenatural nessa noite, para que nós possamos nos enojar cada dia mais desse mundo pagão. Este mundo, como diz o irmão aqui, que fede muito. Esse mundo que vai de mal a pior. Esse mundo que não tem sensibilidade, porque o príncipe do século, desse século, Satanás, em letra minúscula, Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. É logicamente que a experiência que Israel teria, a experiência de guerra e batalhas, que era a época de guerra, mas a nossa experiência não é contra a carne e contra a sangue. Paulo vai dizer de uma experiência espiritual. Efésios capítulo 6, no versículo 12, Paulo vai dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você não luta contra a carne e contra a sangue, você luta no mundo espiritual. A experiência começa no mundo do Espírito. Adore a Deus. Há uma experiência de Deus para nós aqui essa noite. Louvado seja. Você não vai guerrear contra a carne e contra a sangue. É por isso que Paulo começa a dizer no capítulo 6 das armas espirituais: o escudo da fé, a couraça da justiça, que é verdade, o escudo da fé, o capacete da salvação, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. E ele fecha: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Adore a Deus. Você pode ser pregador, mas qual a experiência que eu tenho que ter com Deus? No mundo espiritual, nós precisamos de homens e mulheres de oração para esta geração, que se levantam para orar. Louvado seja o nome de Jesus. Que se levantam para orar e interceder pelas vidas que estão aí fora, que se levantam com coragem para falar: eu não toco coisa imunda, eu não quero coisa imunda, esse mundo está fedendo, eu tenho uma experiência com Deus. Louvado seja o nome. Eu recebi um frasquinho da glória de Deus, tenho recebido a glória de Deus. Sabe o que diz o grande evangelista do século XX, dos maiores evangelistas, Leonard Redding?
seguinte, ele vai dizer: todo aquele que tem uma experiência com Deus, uma experiência com Deus, ele jamais será dissuadido por persuasão humana, por dissimulação humana. Ele não vai ser ludibriado por nenhuma dissimulação humana, ou seja, diálogo humano. Ele não vai cair em nada disso, porque quem tem uma experiência com Deus, que custa alguma coisa e vale muito, opera uma obra em nós. Todos querem uma experiência com o Espírito Santo nessa noite? Vocês estão preparados para a experiência com o Espírito Santo mais profunda que essa noite? Todos querem uma experiência. O Moedo falou aqui que vai ter adolescente que vai orar pela madrugada, e eu creio. Há uma experiência com o Espírito Santo, o poder da oração, louvado seja Deus. Todo aquele que tem uma experiência com Deus não vive com dissimulação humana, não cai em dissimulação humana, em argumentação humana, não é levado por qualquer vento de doutrina, porque ele tem uma experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer nos dar uma experiência mais profunda. Paulo falou assim para os Gálatas. Os Gálatas diziam assim: o evangelho da circuncisão, nós temos a marca de Abraão, nós temos a marca da circuncisão, o corte do prepúcio. Paulo falou: isso para Deus, para Cristo não é mais nada. Ninguém agora, capítulo 6 de Gálatas, versículo 17: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas, eu tenho uma estigma do Senhor, como eles falassem: eu sou escravo, eu fui escravizado, mas com liberdade, com Cristo, eu tenho uma marca com Cristo. Louvado seja Deus. Ninguém me engana mais, ninguém me coloca mais com conversa fiada, porque eu fui atingido pela glória de Deus. Adore o Senhor essa noite, adore a Deus, adore a Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. As marcas de Paulo você pode ver em 2 Coríntios capítulo 10 a seguir: naufrágio, açoites, apedrejamentos, tantas coisas que talvez eu não suportasse, mas nós temos que sofrer algumas coisas para crescer e ter experiências com Deus. A adversidade bate a nossa porta, porque Deus quer que nós cresçamos cada dia mais com um caráter aprovado diante de Deus. Quer uma experiência com Deus? Talvez Ele use o sofrimento para uma experiência com o Espírito Santo. Essa pedagogia de Deus, ela serve, aleluia, aleluia, aleluia. Porque quanto mais você chora com Deus, mais você cresce com Deus. Adore. A adversidade vem porque Deus quer que você cresça com Ele. As portas se fecham porque Deus quer que você cresça com Ele. Deus quer uma experiência maior com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer experiências com o Espírito Santo a partir desta noite, mais profundas a partir desta noite. Sabe aquela experiência que em vez de eu acordar de madrugada, ou ficar madrugadas e madrugadas com entretenimento, menos entretenimento e mais oração com Deus, e mais busca incessante, fome e sede pela palavra de Deus. Aleluia. Avivamento, todo avivamento traz ao povo fome e sede pela palavra de Deus. Sabe por que que alguns falam, ou nós falamos, ou alguns falam mais de esporte do que das coisas de Deus? Sabe por que as pessoas buscam entretenimento? Porque a alma está vazia do Espírito Santo. Porque quando tem a alegria do Espírito Santo, o entretenimento é esquecido, porque ele quer a glória e foi trazido pela glória de Deus. Deus quer uma experiência nova conosco. Adore o Senhor essa noite. Menos entretenimento e mais experiência com o Espírito Santo essa noite. Aleluia. Você vai ver a glória que Ele vai derramar em você. Louvado seja o nome do Senhor. Não se acovarde, não se aparente com os pagãos. Se você fizer alguma coisa, é para trazer a presença do Mestre, mas nunca se aparentar com as coisas dos ídolos. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Adore o Senhor, adore, para que experimenteis. Evangelho é experiência com Deus. Evangelho não é só blá 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 e bibi. Paulo tinha muito cuidado quando pregava o Evangelho. Paulo dizia: eu prego o Evangelho, mas eu prego na plenitude do Espírito de Deus. Eu prego e Deus confia.
do Evangelho de Cristo. Quantos querem a plenitude do Evangelho de Cristo? Sabe o que é isso? É muita responsabilidade. O pastor Samuel falou um negócio dele. Se eu for até Roma, se tiver algum enfermo, Deus vai curar. Se eu for até Roma, se alguém estiver caído, nós vamos orar e Deus vai levantar. Louvado seja Deus. Se eu for até Roma, se as portas estiverem fechadas, nós vamos buscar Deus em oração e as portas vão se abrir, porque eu recebi a plenitude do Evangelho de Cristo. Ei, não se acomode. É tempo de se levantar e adorar o Senhor. É tempo de buscar a Deus. É tempo de orar. É tempo de jejuar. É tempo de santidade. É tempo de busca incessante. É tempo de fome e sede pela palavra do Eterno. Adore o Senhor, adore o Senhor. Vai decalar do cobra, manda caia, céu, mandar a suribicar. Ribial de cobra, manda o cobra, de caramandeira, mandar a céu, mandar a suribicar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 20, de 1 aos Coríntios, ele diz: porque a palavra de Deus, ele fala, porque a palavra de Deus, ou seja, não, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em poder. Deus vai usar você com poder. Deus vai usar poder e autoridade. Ele falou para os discípulos 70, Lucas capítulo 10, versículo 19, quando eles voltavam de evangelizar, expulsar demônios e fazer tantos milagres, curas, ele ainda olha para eles e fala assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Adore o Senhor, adore. Quantos querem poder de Deus em pensamento? Meu Deus, quer dar uma experiência conosco. Meu Deus, não haverá desculpa para esta geração. Não houve desculpa para aquela geração terceira que se aparentou com os pagãos, que se aparentou com os cananeus. Cuidado com os relacionamentos. Cuidado que você pode plantar e colher na frente muitas coisas terríveis. Cuidado. Não nos falta nada na casa do Eterno, louvado seja Deus. Não nos falta o bom conselho do Espírito Santo. A Bíblia diz o Salmo 1, para nós fugirmos das rodas dos escarnecedores. Não se aceitar na roda dos escarnecedores. Não seguir os conselhos dos ímpios. Quem está te aconselhando lá no trabalho? Quem está te aconselhando lá na sua casa? Quem é o teu conselheiro? Eu conheço, meu. Se chama Espírito Santo. Aleluia. Ele vai te responder o que você precisa fazer. Adore a Deus. Adore o Senhor essa noite. O teu conselheiro é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é o conselheiro. Isaías capítulo 9, versículo 6, não é verdade? Diz ali que o Messias seria o nosso conselheiro, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Adore a Deus. Recebe o conselho do Espírito Santo dessa noite. Recebe o conselho do Espírito Santo dessa noite, e ele será chamado maravilhoso. Por quê? Porque só Jesus faz maravilhas. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro. Dele sai todo o conselho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele será chamado Deus forte. Ele tem o poder para fazer todas as coisas e do nada fazer existir tudo. Ele será chamado príncipe da paz. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós queremos uma experiência com Deus agradável aqui. Mas agradável tem a boa. Primeiro a boa, depois tem a agradável. Depois a agradável tem a perfeita vontade de Deus. Eu vou encerrar aqui. Eu já contei para os adolescentes. Sabe como começou o movimento pentecostal no mundo? Através de uma adolescente chamada Agnes Oswald, uma americana, que fora batizada com o Espírito Santo e com fogo. Uma reunião, num culto de passagem de ano, de 1899 para 1900. Ela e o pastor Charles Parham e os alunos que estavam com ela, uma adolescente, foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aquela chama nunca mais apagou. Adora a Deus. Uma adolescente, uma jovem, diz a história que ela falou
falou 3 dias e 3 noites em chinês sem nunca ter aprendido aquela língua. Ela foi tão impactada com o Espírito de Deus que ela não conseguia falar inglês, de tanta unção, que só depois de 3 dias que ela falou sua língua original, porque ela foi impactada com o Espírito Santo. Deus tem isso essa noite, eu creio. Deus quer nos dar experiência, louvado seja o nome. Tem adolescente, como falou Moeda, que vai orar de madrugada, que vai ter sede, que vai jejuar, que vai orar, que vai buscar a Deus, que vai dizer, tem jovem que vai jejuar, que vai orar, que vai dizer, Deus, eu preciso de uma experiência com Deus, eu preciso me levantar para fazer alguma coisa com o Senhor. Chega, eu não me conformo com esse mundo, como diz o apóstolo Paulo. Não vos conformeis com este mundo. Cristianismo é inconformismo. Cristianismo influencia o mundo e do mundo não é influenciado. Pais, mães de jovens e adolescentes que estão aqui essa noite, empurre seu filho para uma experiência com Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, louvado. Ajude a ter menos entretenimento e mais glória de Deus, mais tempo com Deus. Sabe como o ser humano é conhecido no inferno? Como Paulo, Atos capítulo 19, 7 filhos de um judeu chamado Serva ousaram pregar o Deus de Paulo, mas não tinham uma experiência com Deus, não tinham experiência com Deus. Por expulsar o demônio. Já viu que o demônio saqueia os 7, bate nos 7, saqueia, ficaram todos nus. O demônio olha para eles e fala, eles diziam a eles, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu vos conjuro que saia. Eu conheço Jesus, eu bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? O inferno sabe quem é quem. Adore. O inferno sabe quem tem e quem não tem. Adore. Não adianta enganar o Espírito Santo, o inferno sabe. Até Satanás sabe quem é e quem não é com Deus. Satanás sabe quem tem experiência e quem não tem experiência, autoridade com o Espírito Santo. Mas você tem, se não tem, vai ter a partir de hoje. E vai a sobre calabada, a sobre caia. Adore, 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 adore o Senhor, adore. Adore, recebe poder e autoridade essa noite. Recebe um pouquinho da glória de Deus essa noite. Por favor, aleluia, aleluia. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Jesus falou também em Mateus capítulo 6 e o versículo 24, a parte final. Não podeis servir a Deus e a Mamon e as riquezas. O Evangelho não dá 3 opções. Evangelho, pastor, de Gênesis a Apocalipse, ou é céu ou é inferno, ou é luz ou é trevas, ou é Deus ou é Satanás. Evangelho não dá 3 opções. Como Josué falou, escolha hoje a quem vocês querem servir. Se os deuses além do Egito, daquele do Egito, que os nossos pais serviram, ou o Senhor Jeová. Todavia eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque nenhuma das suas palavras que ele falou caiu por terra. E eu sou prova que Moisés estava comigo. E Deus falou e Deus cumpriu. Aleluia. Deus fala, é um Deus de palavra. Deus é um Deus de palavra. Número 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho de homem para que se arrependa. Diria ele, não faria. Falaria ele, não confirmaria. Se Deus falou com você, aguarde. A porta vai se abrir na nação. Você não precisa dar jeitinho brasileiro, fazer uma mentirinha lá no trabalho, se aparentar com os ímpios, se vender por algum prato de lentilha. Deus vai ser com você para esmascarar os profetas de Baal. As portas vão se abrir, aleluia, como Paulo e Silas que oravam, e perto da meia-noite, Atos capítulo 16, veio um terremoto, um grande terremoto, e moveu os alicerces que estavam reunidos, e eles foram ali cheios do Espírito Santo, e viram o milagre de Deus. Está encurralado, ore e cante hinos a Deus. Pode ser que aconteça um terremoto ainda essa noite espiritual na tua vida. Você que chega segunda-feira, você vai falar, meu Deus, mas o que aconteceu? A notícia foi boa, Deus mudou o quadro, aleluia.
outros verão você pegar fogo. Aleluia. Aleluia, aleluia. Essa é uma geração que vai ser arrebatada no fogo, eu profetizo. Eu profetizo uma geração que vai ser arrebatada no fogo do Espírito Santo. Adolescentes, eu estou pregando aqui para doutores do Evangelho, eu profetizo, levanta a mão que eu vou profetizar. Se você quer receber, eu estou pregando para professores de seminários, escolas bíblicas, eu estou pregando para profetas, eu estou pregando para evangelistas, obreiros que estão aqui, obreiras, que vão fazer a diferença, que Deus vai levantar você. Adore, 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 adore. Deus vai te levantar por causa de uma experiência. Glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Mas você tem que ter coragem para ser diferente. Coragem para ser diferente. O que falta hoje é coragem para ser diferente. Coragem para enfrentar e dizer assim: eu não vou dar lugar à carne nem ao pecado. Ainda que ele venha, mas eu vou me prostrar ao Senhor. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou matar a carne, eu vou orar de madrugada, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou chamar a atenção de Deus. O Espírito Santo vai me encher. Eu não vou me vender por um prato de lentilha. Eu não vou me aparentar com os ímpios. Eu não vou namorar com pessoas que não têm Deus. Eu não vou me aparentar, eu vou casar. Eu vou, Deus tem coisa grande na casa de Deus. Deus tem coisas grandes para me dar na casa do Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Samuel Chadwick diz assim, que a oração é o teste para a devoção da vida do crente. Samuel Chadwick, um grande evangelista. A oração é o teste que avalia a devoção do crente. Se Deus levantar pelo menos 1, 2, 3 pessoas de oração aqui essa noite, que agonizam pelo reino de Deus, que agonizam pelas almas que estão perecendo aí fora, que vão influenciar uma vida, que vão influenciar um vilarejo. A experiência, pastor, estive naquele seminário mundial pentecostal, foi impactante. O grande evangelista Reinhard Bonk, um alemão, pela misericórdia de Deus, já ganhou 13.700.000 africanos para o Senhor em suas cruzadas evangelistas de fogo pentecostal. Ele disse que na época que seus avós foram alcançados, ele não era nem nascido ainda. A experiência com Deus, como é que é? Ele contou. Quando seus avós, que nem conheciam o que era Deus, estavam enfermos, os dois para morrer numa cama. Um vilarejo da Alemanha, 2 evangelistas americanos foram até aquele vilarejo, se perderam ali evangelizando para aquelas regiões e caíram naquele vilarejo. E segundo ele conta, os avós dele contavam que quando chegava o evangelista naquela época no vilarejo, sabe o que eles faziam? Aonde tem um enfermo aqui que eu preciso ir lá para Deus curar? Eles procuravam enfermos. Diziam: lá tem um casal de idosos que estão morrendo, tem um que agoniza de dia e de noite, ninguém descobre o que é. Aquele evangelista chega lá. Quando chega naquela casa, diz assim: eu vim aqui, eu vou fazer uma oração com vocês. Vocês aceitam a oração? Aceitam. Pega na mão dos dois ali, ajoelha. 2 evangelistas. E de repente, aqueles 2 idosos levantaram daquela cama e foram curados instantaneamente. Não podiam andar e começaram a andar instantaneamente naquela hora, naquele momento da oração. E foi aquela festa e falou: não, tem mais uma coisa ainda que precisa ser feita aqui nesse dia. Por quê? Vou pegar com vocês e vou orar. Nem sabia o que era ser crente. Vamos fazer uma outra oração. E pegaram novamente na mão daqueles os dois evangelistas. E de repente, quando eles começaram a orar, aqueles 2 idosos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Isso é uma experiência com Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus quer fazer isso aqui. Deus quer nos dar uma experiência mais forte. Aleluia, louvado seja Deus. Já pensou você ir para um lugar e falar: aonde está o enfermo? Está faltando homens como esses. Ele acha o tempo que não tem medo, que vai orar e Deus vai curar. Deus vai usar suas mãos para curar. A Assembleia de Deus nasceu no fogo e vai subir no fogo do Espírito Santo. Não estou preocupado. Respeitamos os irmãos tradicionais. Igrejas evangélicas chegaram primeiro que nós. Chegamos depois.
mas o Brasil foi acometido pelo Espírito Santo. Ainda com toda dificuldade, pastor, nós crescemos como nunca, glória a Deus. E nós vamos crescer, mas com experiências, com o Espírito Santo, aleluia, que vai marcar essa geração. Posso orar, pastor? Vamos fazer uma oração? Posso? Você pode ficar em pé? Eu quero fazer o primeiro convite aqui essa noite. Tem alguma vida aqui essa noite que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador da vida? Primeira experiência de Deus, a salvação, santificação, primeira bênção. A nossa teologia pentecostal pega simples duas bênçãos. Primeiro, salvação, santificação no Calvário. Segunda bênção, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Só isso, já é tudo. Porque quem tem uma experiência com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, é a experiência do Calvário, nunca mais quer retornar. Tem alguma vida para Cristo aqui essa noite, na galeria, na da igreja? Tem alguém para Cristo que se afastou dos caminhos do Senhor, ou que quer receber Jesus como Senhor e Salvador, como único e exclusivo Senhor e Salvador da sua vida? Levante nas suas mãos que eu quero orar com você. Na galeria, na da igreja. Tem alguém para Cristo aqui essa noite? Quem quer confessá-lo como único e Senhor e Salvador? Ele vai te dar uma experiência que você nunca teve no Calvário. A maior experiência que o ser humano pode ter, a obra do Calvário. A obra exclusiva do sacrifício vicário de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, insubstituível. A única obra exclusiva que pode salvar a vida de qualquer ser humano. Ou você quer viver prostrado no deserto, ou quer morrer no deserto, mas nós vamos para o céu, louvado seja Deus. Jesus está voltando para buscar a igreja. Alguma vida para Cristo aqui essa noite? Alguma vida para o Senhor? Da galeria, na da igreja? Eu quero fazer então o segundo convite. Se você precisa de uma experiência com Deus, quem sabe essa noite? Ou está coxando entre dois pensamentos, eu quero chamar você. Se você quiser sair do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Você que quer uma experiência com Deus e tem coragem de sair do seu lugar, quiser vir aqui, uma cura, uma causa impossível, uma experiência com Deus. Você que quer dons espirituais, você quer se levantar para fazer alguma coisa com Deus, vem aqui à frente, eu quero orar por você, vem aqui à frente. Adolescente, jovem, irmãos, irmãs, vem aqui, sabe do seu lugar se você tem coragem. Vem aqui à frente, eu quero orar por vocês, vamos orar por vocês. Tem alguém aqui que quer vir aqui à frente, nós vamos orar. Sabe do seu lugar. Tem uma irmã que está vindo aqui, louvado seja o nome de Jesus. Você é adolescente que não é batizado no Espírito Santo, jovem, irmão, irmã, vem aqui à frente. Está no seu lugar. Deus vai abalar a sua estrutura e pode te curar aqui essa noite. Adore o Senhor, adore a Deus aí. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o bem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.